Fale seu nome e sua idade. Meu nome é Maíne Cristine Bento Pereira, tenho 28 anos. Você é formada em quê? Sou psicóloga. Quanto tempo você tem de formada? Me formei em 2017, tenho um ano de formada. Quanto tempo você tem de experiência profissional? Contando com os estágios, eu tenho 3 anos de experiência. Me conta mais sobre a sua carreira. Então, na minha vida acadêmica, eu fiz estágios em alguns lugares, como hospitais, e assim, foi uma experiência muito rica, porque os pacientes internados, que eu trabalhei nesse momento em pacientes internados, eles estavam num ambiente assim muito diferente para eles, um ambiente que trazia muito vazio e que também tinha muito sofrimento psíquico. Então, assim, foi muito bom porque a gente pôde trabalhar e manejar essas questões que eles traziam. Além disso, eu trabalhei numa escola, também trabalhei numa empresa de RH, numa empresa de vigilante e numa clínica. Também fiquei um bom tempo. Foi assim, o estágio que eu fiquei mais tempo, que eu fiquei lá durante um ano e meio e pude atender pacientes com vários questionamentos. Foi uma experiência muito boa. Quem é formado em psicólogo, ele pode trabalhar em quais áreas? Então, além dessas que eu falei, como empresa, escola, hospital, consultório particular, também tem a parte jurídica, onde você pode trabalhar com diversas questões, como, por exemplo, alienação parental, guarda. Então, a gente trabalha nesses lugares, assim, nesses campos. E a psicologia tem crescido muito, assim, apesar de muita gente já ouvir falar, ainda é uma área muito nova. Então, a gente está abrangendo muitos campos. Na escola, por exemplo, a gente trabalha, mas ainda muitas vezes não se sabe qual é o lugar. Se ele ali ele é o psicólogo, que ele vai ter o consultório dele, ou se ele vai encaminhar, ou se ele só vai conversar. Então, é uma área muito nova. Tá, de todas essas partes que você me falou, de onde o psicólogo pode trabalhar, aonde você gostaria de trabalhar? Qual parte que encaixa você? Olha, eu tenho muito interesse no hospital e também em consultório. O hospital, porque assim, é um desafio muito grande para o profissional. Como eu já disse, o paciente, ele sempre assim, em uma das minhas experiências, eles me diziam assim: "Ah, aqui eu não vejo nada, eu só vejo uma parede branca e não tenho muito o que dizer". Então, é saber desenvolver juntamente com ele o que que ele pode entender sobre isso que está acontecendo com ele nesse momento. É, eu tenho certeza absoluta que você teve algumas dificuldades na sua profissão. Você pode me contar qual dificuldade você teve? Então, assim, a gente tem dificuldades tanto nos estágios, como, por exemplo, em questões acadêmicas mesmo. Porque, por exemplo, para você conseguir escrever um artigo, participar de uma iniciação científica, que isso é muito bom para o currículo, também tem uma certa dificuldade de você conseguir entrar numa linha junto com o professor, estar de acordo com a linha de pesquisa dele. Então, assim, essa também foi uma grande dificuldade, escrever um artigo, mas consegui. E dentro da prática, a maior dificuldade foi justamente no hospital, a área que eu tenho interesse e por conta disso mesmo. Além das dificuldades, você também teve suas conquistas, né? Que, no entanto, você acabou de falar que escreveu um artigo. Você teve outra conquista, além do seu artigo? Outra conquista que eu tive foi a última agora, que é trabalhar com compulsivos alimentares, assim, que é uma área que é muito relevante, mas assim muito difícil de lidar. Então essa foi uma grande conquista, que vai ser assim uma experiência muito boa e tô cheia assim de expectativas para esse novo momento. Falando em conquista, me fala mais um pouco do seu artigo. Então, o meu artigo ele fala a respeito
da falta de autoridade que tem acontecido na geração de hoje. Ele tem como título A Crise de Autoridade e o Adoecimento do Professor. E eu pude perceber nessa pesquisa que os pais, eles estão terceirizando a educação dos seus filhos para os professores, e quando os professores de alguma forma tentam chamar a atenção dos filhos, eles se sentem ofendidos e vão à escola entender o que está acontecendo, mas não no intuito de ajudar, mas sim no intuito de proteger o filho. Ou de atrapalhar, né? Ou de atrapalhar. E assim, o que eu percebo também é que eles têm sempre um discurso do tipo, é, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Então eles tentam suprir a vida e a falta dos filhos dele no material, esquecendo do principal, que é o afeto, que são as regras, que hoje em dia, assim, está muito banalizado. As pessoas não entendem que existe uma voz de comando e essa voz precisa ser respeitada. Hum. É, me fala, você tirou algumas lições. Quais lições que você tirou ao longo da sua vida profissional? Quais lições que você aprendeu, você obteve ao longo da sua vida? Então, uma das grandes lições é que, assim, cada sujeito, ele é de uma forma e cada um vai interpretar o seu sofrimento de um jeito. Então, de repente, são dois pacientes vivendo a mesma história, mas eles não vão interpretar da mesma forma. Então, eu tenho que ter esse feeling para lidar com isso, porque, e além disso, também tem a questão de nunca achar que o problema do outro é menor ou maior. É sempre uma questão de como que a pessoa está enfrentando aquilo diante da história de vida que ele já teve, né? Então é uma construção. Se você pudesse me dar um conselho, se eu quisesse fazer uma psicologia, qual o conselho que você me dava? Uma recomendação? O que você falaria para mim eu começando a vida? Então, a primeira coisa que eu diria é que você, se você existe em você, assim, essa questão mesmo de você ter empatia, de você saber ouvir o outro e de você saber lidar com as questões, porque existe muito sofrimento. Eu percebo também que o ser humano, ele é tipo uma capa. E aí Uhum. no consultório você vai tirando um pouquinho dessa capa. E aí muitas vezes o paciente ele também tem aquilo de que o psicólogo vai saber tudo da minha vida, eu estou nas mãos dele. Então a gente precisa ter assim muito esclarecido que o paciente não é o nosso refém. A gente está ali para cooperar com ele. Então uma das dicas que eu te daria é a empatia, né, de você se colocar no lugar do outro. E em questão da vida acadêmica, eu também falaria para você assim, para você procurar fazer artigos, iniciação científica, Uhum. estágios em várias áreas, porque isso enriquece muito a sua vida profissional. Tá ok então, Maine. Muito obrigada, viu? Nada.